Bom dia, sextou, fim de semana chegando, né, minha gente? Para muitos é muito desejado e para outros nem modifica tanto, né? Tem muitos que trabalham nos finais de semana, às vezes a semana toda, final de semana, então isso não interfere em muita coisa não. Para uns sim, outros não, né? Mas enfim, aparecendo por aqui, trazendo mais um vídeo para vocês, tá? E hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre tamanho do ponto, tá? O vídeo que eu tô trazendo aqui, pra grande maioria, pode ser que não, acredito que não sirva. Mas para quem tá iniciando no crochê, quem tá começando agora, eu acho que pode dar uma ajuda. Por que que eu falo isso? Porque já faz tempo que eu faço crochê, tá? Faz tempo que eu faço crochê. Porém, eu fazia, mas sem ter consciência do valor exato que o crochê tem em nossas vidas. Quando eu digo do valor exato, não estou falando de peças ou de valor em dinheiro. Eu estou falando em pequenas coisas que fazem a diferença na hora da gente produzir a nossa peça, se é que vocês me entendem, tá? Eu tô falando isso porque quando eu comecei fazendo crochê, até parece que eu vou vender um curso, mas não é, tá? É porque tá parecendo. Mas enfim, quando eu comecei fazendo crochê há muito tempo, primeiro eu comecei através de minha mãe, porque eu via minha mãe fazer, achava bonito, queria fazer, tinha vontade, mas não sabia. Então, quando ela falava, eu dizia, eu nunca vou aprender isso, eu prefiro trabalhar, comprar as peças e tal, mas eu não vou fazer. E isso, meu pensamento é parecido com o da minha irmã, tá? Porque minha irmã ama crochê, acha lindas as peças de crochê, mas ela não sabe fazer. Já tentou, disse que aprendeu a correntinha, mas não sai disso. Aí eu disse, mulher, mas tem muitos vídeos no YouTube ensinando. Então, onde você procurar, você acha vídeos de passo a passo, ensinando desde do início e tudo. Consegue, é só tentar. Tenta, não é botar na cabeça que não vai conseguir, porque isso dá um trava na gente. E eu sei bem como é isso, porque isso já me travou em muitas coisas na minha vida. Mas aí é aquela questão, né? Aí fica somente a critério dela tentar. E aí, pensando nisso, aí eu me lembrei, antes de eu começar, quando eu pensava em começar a fazer crochê, eu tinha esse tipo de pensamento. Só que isso mudou. Quando eu determinei, decidi, eu vou fazer crochê, eu vou aprender. No começo é complicado, é verdade. Mas a gente tenta, vai tentando, vai errou, desmancha, vai fazendo, e com o tempo a gente vai pegando prática, tá? Só que assim, quando eu comecei, e já faz tempo, né? Já trabalhei com alguns tipos de fio. Não vou dizer que eu trabalhei com todos, nem que eu conheço todos. Eu sei que tem muitos que eu tenho muita vontade de ter experiência. Não, não é assim, é de ter experiência na hora do crochetar, né? De trabalhar com eles. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que, assim, quando eu comecei, eu não tinha... E até um bom tempo, viu? Mesmo eu trabalhando com crochê, já fazendo peças e tudo, porque eu via a peça e eu olhava e eu já tinha conhecimento do ponto, e então eu ia, fazia, e assim eu conseguia produzir a peça, reproduzir a peça, né? Mas eu não tinha aquela consciência do que significava tamanho de ponto, tensão, né? Que não tô querendo ensinar a ninguém, minha gente. Assim, a quem já sabe, né? Eu tô trazendo uma dica para quem é iniciante. Mas na mente da gente, a tensão de ponto se refere ao tamanho em si. E aí, eu sou muito curiosa quando eu ouço as coisas, quando eu ouço uma palavra diferente. Eu já procuro saber o que que é. Eu fico curiosa para saber daquilo. Então, eu só sossego quando eu tenho certeza, né? Então, eu procuro ver. E vendo as meninas falar muito nos canais, né? De tamanho do ponto, altura do ponto. Eu sabia em si que a minha peça ficava grande, maior ou menor do que muitas outras peças que eu
tentava reproduzir, né? Que eu reproduzia por outras, mas eu não entendia o porquê dela ficar grande ou ficar pequena. E na grande maioria das vezes, minhas peças sempre ficaram pequenas. E eu não entendia. E tanto é que eu peço desculpa, assim, a algumas artesãos que nem me conhecia, mas eu reproduzia as peças por as delas e elas davam uma medida e a minha ficava pequena. Eu dizia, tá errado, porque se eu fiz tudo direitinho igual as delas, não mudei nada, e por que minha peça ficou pequena? E por que ela deu uma medida e eu fui medir agora e é outra? Tanto é que eu fiz uma encomenda, né? E aí, quando eu terminei a encomenda, eu fiz pelo passo a passo da artesã, né? E aí, quando eu terminei, as minhas peças, que eu fui medir, ficaram muito menores que as dela. Fiquei chateada. E na hora que eu fui passar para cliente, aí eu fui explicar, eu digo, olha, eu não sei por que saiu desse tamanho. Não sei porque ficou pequena, porque eu fiz igualzinho ao passo a passo da artesã. E a peça dela ficou uma medida e a minha ficou outra. E não mudou nada, é a mesma quantidade de carreira, a mesma quantidade de pontos, e não mudou. Só que eu não tinha consciência do tamanho do meu ponto, que é a consciência que eu tenho hoje, né? E eu não sabia as coisas que eu precisaria fazer para atingir aquele tamanho de ponto. Se bem que quando a gente se acostuma com o ponto, com o tamanho, né? Com o tamanho de ponto, que é aquele que a gente determinou como padrão pra gente mudar dá trabalho. Dá trabalho, porque eu já tentei várias vezes e raramente eu consigo. E o ruim que pode acontecer é que com essa história da gente tentar, se o nosso tamanho de ponto é de um jeito e a gente tentar fazer de outro, o que pode acontecer é a nossa peça não ficar certinha, ficar torta, né? Porque a gente vai começar de um jeito e aí acaba tentando modificar o ponto ali e pode ficar de outro. O que é que a gente vai acontecer? O que é que a gente vai acontecer, não. O que é que pode acontecer com isso? No final da sua peça, ela não vai estar do seu agrado, né? Então, para que esse tipo de coisa não aconteça, e é muito importante quando a gente tem a consciência disso, quando a gente está começando no crochê, está começando a fazer o crochê, porque ali, a gente é iniciante, está nos primeiros pontos, porque é ali que a gente vai determinar o nosso ponto. E como a gente determina o nosso ponto? A gente tendo consciência do tamanho do nosso ponto e o que a gente precisa fazer para chegar a isso. Então, quando eu falo em tamanho de ponto, eu estou me referindo à altura e largura, tá? Eu tô me referindo à altura e largura. A altura é o quê? É o tamanho do ponto e a largura, se ele vai ficar mais fininho ou se ele vai ficar mais largo. Mas para que a gente chegue ao tamanho do ponto desejado, a gente precisa de 3 coisas. Ter um fio de uma boa espessura, tá? O que eu quero dizer é um fio grosso, não é um fio fino. Por exemplo, esse aqui, eu tô com um fiozinho mesclado, tá, gente? Mas vamos supor que seria um fio da cor goiaba. Esse fio aqui, ele é largo, ele é grosso, tá? Ele é grossinho, ele não é fininho, porque tem umas marcas aí que os fios são bem fininhos, né? Ou às vezes começa grosso e depois termina afinando. Pronto, ele é grosso. Pronto, isso. É o fio grosso. Outra coisa, a agulha. A minha é 3,5. Mas aí, nada impediria que poderia ser um 3,75, né? Que já é um pouquinho maior. E, por fim, a nossa tensão. Quando eu falo a nossa tensão, é a nossa mão. A tensão que a gente bota na mão. Ou seja, o peso, tá? Se a gente vai fazer o ponto, se a gente faz com a mão leve, se a gente faz com a mão leve e com o auxílio da agulha e a espessura do fio, o nosso ponto vai sair grande, tá? Vai sair grande e mais largo. Se a gente faz com peso na mão, se for um fio fino, e mesmo que não seja um fio fino, mas for com peso na mão e a agulha, mas principalmente se botar peso na mão, né, que a tensão que a gente bota na mão, o nosso ponto vai sair pequeno,
tá? E aí, o que é que acontece? O resultado é, se a gente bota muita força na mão, na hora de produzir, de fazer o ponto, que é a tensão, que no caso, o peso que a gente bota na mão é a tensão, tá? Dosando a forma como a gente puxa o fio, que eu vou mostrar na prática também, o nosso ponto vai ficar pequeno. Porém, se a gente faz com a mão leve, bota uma tensão na mão e faz com que nossa mão fique leve, e o fio vai ficando mais frouxo na outra mão, o nosso ponto vai sair maior e mais largo. E isso faz com que o nosso ponto fique grande, né? Então, minha gente, então é isso. Se a gente tiver consciência dessas coisas, a gente consegue fazer o ponto e o ponto vai ficar do nosso agrado. Aí vem aquela história. É aí que a gente vai padronizar o nosso ponto. É nesse momento, quando a gente está começando, iniciando no crochê, nos primeiros pontos, fazendo os primeiros pontos. Se a gente padronizar o nosso ponto, se a gente definir o nosso ponto ali, aí vai ficar fácil. Por quê? Porque no decorrer, ao longo da nossa trajetória no crochê, os nossos trabalhos, eles vão ficar naquele tamanho exato. Ou seja, o nosso ponto vai ficar sempre naquele tamanho e a gente não vai quebrar tanto a cabeça, tá? Vejam só, quando a gente tá trabalhando, fazendo os nossos pontos, né? O nosso crochê. Quando a gente bota muita força na mão, o que é que acontece? Aquilo ali, além do nosso ponto, o meu ponto de vista é o que eu percebo, tá? De acordo com o que eu passo. O nosso ponto, além dele ficar pequeno, o que é que acontece? A nossa mão fica dolorida, às vezes o braço fica dolorido, porque eu sinto muito isso, tá? E essa outra mão, às vezes, também, os dedos. Por quê? Porque eu sou canhota, viu, gente? Eu sou canhota. Então, enquanto eu tô produzindo meu fio, a minha mão é pesada, não tem como, viu? A minha mão tá pesada e aí o meu ponto, ele tá ficando pequeno. Como ele tá ficando pequeno, o que acontece? Por quê? Porque a minha mão tá pesada aqui e aqui o meu fio, ele não tá solto entre os meus dedos. Eu prendo um pouco, eu prendo aqui em cima e eu vou prendendo aqui também, ó. E tudo que eu vou prendendo aqui, vai dando trabalho para eu puxar o fio para formar o meu ponto. E com isso eu vou começar sentindo, sabe? O meu ponto, além de ficar pequeno, eu vou começar sentindo aqueles incômodozinhos no braço, nas mãos. Então, é bom a gente ter consciência dessas coisas, tá? Vejam só, eu vou definir aqui o meu ponto, formar uma tulipinha. Meu ponto, ele é pequeno, como eu já falei. E aí, só que eu não vou fazer assim, 1, 2, 3. Eu não vou fazer os pistilhozinhos que eles têm, não. Que é aquela... Como é o nome, Jesus? 3. E agora, veja só, o tamanho, vou virar pra vocês. O meu ponto, ele é pequeno, tá? Olha só. Certo? Do jeito que eu falei pra vocês. Aqui, ó. Do jeito que eu falei pra vocês. A forma como eu pego na agulha, como eu sustento o meu fio, tá? E também tô trabalhando com a agulha 3,5 aqui. Agora, eu já vou deixar a minha mão mais leve. Vou deixar a minha mão mais leve. E vou tentar liberar o fio na outra mão com muito mais facilidade. Fazendo com que ele corra bem direitinho, tá? Assim, não fique apertado na mão. Então, vejam só. 1, 2, 3. Nisso aqui eu tô sentindo a mão leve, tá? Não é de costume fazer isso. Por isso eu já acho até estranho. Quando eu termino o ponto, os pontos eles ficam meio, eu acho meio estranho. Aí desmancho e vou de novo, fazendo mais apertado. 4, 5. Pronto. 2, 3. Pronto, o fio aqui, ó, ficou correndo de boa, sem eu sentir que ele tá apertado. E aqui minha mão ficou bem leve. Olha só a diferença. Eu não sei se vai dar pra vocês perceberem.
Aí, calma. A diferença do ponto, tá? Eu acho que dá pra vocês perceberem que essa daqui, ela já tá um pouco maior, tá? É porque é bem complicadozinho pra eu soltar minha mão, porque já me acostumei mesmo com isso. Mas aí o ponto tá maior. Outras coisas que acontecem também. Conforme a gente trabalha com a tensão na mão, né? Ou com a mão mais leve, ao invés de apertada, quando a gente padroniza o nosso ponto e ele é sempre daquele jeito, se o nosso ponto é grande, as nossas peças, além de ficar maiores, elas vão ficar mais maleáveis, ou seja, mais leves, mais maneiras, tá? Quando o nosso ponto é apertado, que é o meu caso, a minha peça, além de ficar menor, que para eu chegar a uma determinada altura no tamanho da peça, chegar numa altura boa, ou seja, ficar no tamanho da peça de um artesão, de um ponto grande, eu preciso fazer várias carreiras. Entre 4, 5, 6 carreiras, para dar o tamanho da outra peça, né? Da artesã de um ponto grande. E aí, com isso, a minha peça, ela fica mais pesada. Ela fica mais pesada, né? E fica mais durinha. Ela não fica leve, não fica macia. Ela fica um pouco mais durinha, mais rígida. Isso por conta do meu ponto, tá? Porque o meu ponto é pequeno. Se ele fosse um ponto grande, a minha peça seria mais leve, né? E eu sentiria a textura de mais macia. Não estaria tão pesada, certo? Então, são essas coisas que influenciam no nosso ponto e no resultado da nossa peça, tá? É o quê? O tamanho do ponto da gente é definido por essas coisas, por essas três coisas. A tensão, ou seja, a força, o peso que a gente bota na nossa mão, o tamanho da agulha e a espessura do fio, tá? Se a nossa mão tiver mais leve, o nosso ponto, acompanhado com as outras coisas, o nosso ponto vai sair grande. Se a gente padronizar isso, vai ser melhor pra gente. Além de que a gente tem uma peça maior, menos gasto de material, a peça mais maleável também, a gente também vai economizar em tempo. Vai economizar em tempo. Eu gasto mais tempo, eu gasto um pouco mais de material, porque eu tenho que acrescentar mais carreiras para dar o tamanho exato da minha peça, de acordo com o que eu quero, né? E minha peça, ela fica mais enrijecida, mais durinha, tá? Então, são isso, minha gente. Isso é uma diquinha que eu tô trazendo, porque para quem é iniciante, se ela conseguir padronizar o tamanho do ponto dela. A não ser que ela queira um ponto pequenininho, mas aí já tem consciência das coisas que vai acontecer, né? E tudo que vai implicar nas peças dela, no trabalho dela, no decorrer da trajetória dela, né? No meio do crochê. Mas se ela definir o ponto dela para um tamanho de médio para grande, ela vai ganhar em muitos pontos positivos, né? Aí. Então, espero que vocês tenham entendido, né, o que eu quis trazer com esse vídeo. E realmente desejo que ajudem aí, tá bom? Uma sexta-feira abençoada para todos. E fiquem todos com Deus, tá? Esse foi o vídeo de hoje. E vou correr que eu já vou começar na pintura. Um bom dia para todos. E aqui está minha peça que eu estou fazendo. Tudo bonitinho. Depois de pronta, trago para vocês também. Tchau.